crianças, voltamos para mais uma aula. Hoje eu tentarei falar mais alto por conta das reclamações lá no saque que vocês fizeram no grupo. Espero que a gente consiga andar bem com os conteúdos, né? Com essas limitações. Solicito a vocês que não deixem de mandar as dúvidas de vocês lá no grupo. Podem mandar que eu responderei. Assim que eu tiver um tempo, sentarei para responder todas as dúvidas, mas não fiquem com as dúvidas. Como eu falei para vocês, eu sei que vai ser difícil, né? Vai exigir um tempinho, concentração de vocês, mas vocês podem usar o mesmo horário habitual que antes tiravam para a aula. Sentem, se concentrem, né? E ouçam a aula, vão fazendo as anotações de vocês, né? As dúvidas para irem tirando e repetir, obviamente, quantas vezes for necessário. A primeira parte da aula da gente hoje é a aula de intoxicações exógenas. Por que a primeira parte? Porque essa aula, né, já tinha sido planejada para a gente trabalhar ela em duas partes. Essa parte e a parte, né, de animais peçonhentos. Eu vou postar uma e depois postarei a outra para o vídeo não ficar muito longo, certo? E facilita para vocês assistirem, dar um intervalozinho. Então, a gente vai começar falando hoje de intoxicações exógenas, que é uma emergência muito comum, né, em qualquer tipo de pronto-socorro, em qualquer tipo de serviço de emergência, e é uma intoxicação que, a depender, né, da sua origem, né, e da quantidade do que foi ingerido, do que a pessoa ali foi exposta, pode sim levar a óbito, né? Muito grave. Então, é sim considerado uma emergência a depender das circunstâncias que estão em volta dessa intoxicação, né? Vamos lá. As intoxicações exógenas, deixa eu ativar de novo o laserzinho, eu sempre esqueço de ativar com antecedência o laser. Cadê Jesus? Aqui. Não, aqui. Ai, cadê? Apontador laser. Vamos lá. As intoxicações, elas podem ser definidas, né, como uma... Na verdade, voltando, perdão. As intoxicações são emergências causadas pela exposição do organismo a uma substância nociva, tóxica, né? Isso aqui, o grau de nocividade, de toxicidade de uma substância vai variar muito. Vai variar da idade da pessoa que foi exposta, da quantidade em que ela foi exposta, até mesmo da via. Foi por contato, foi pela pele, foi por alguma mucosa, a pessoa ingeriu. A toxicidade, a nocividade vai depender desses fatores. Então, às vezes, uma dose baixa de alguma coisa não causa um efeito nenhum, mas uma dose mais alta já causa, né? Tem substâncias que precisam de uma dose muito alta, tem substâncias que só pelo contato já são danosas. Isso aí vai depender, né? Mas a intoxicação é uma emergência causada pela exposição do organismo a uma substância nociva, tóxica. E seu efeito é dependente de dose, certo? Quer dizer que a substância, o efeito pode ser que tem substâncias que precisam de uma dose muito alta, tem substâncias que precisam de uma dose muito baixa para gerar uma intoxicação, né? Esse efeito dependente de dose é isso, tá? Então, são causadas pela ingestão, aspiração ou introdução no organismo, acidental ou não, de substâncias tóxicas. Então, já estamos falando aí das vias, né? Eu posso ingerir a substância tóxica, eu posso inalar ela, aspirar, eu posso ter contato com ela. Esse contato pode ser acidental ou não proposital, por exemplo, como numa tentativa de suicídio, né, numa tentativa de assassinato, né, como entorpecentes, medicamentos, produto químico, né, de limpeza, alimentos deteriorados, venenos, gases tóxicos, tudo pode ser potencialmente alguma substância intoxicadora. Vai depender muito da situação e da dose que ela estiver ali, né, envolvida. Vamos lá. Então aqui eu coloquei as vias que a gente tem para ser intoxicado normalmente, né? As vias de intoxicação. Pode ser por ingestão, né? Pela via oral. Pode ser pela injeção. Eu posso ser intoxicada pela via venosa,
por exemplo, por alguma medicação prescrita ou administrada numa dose mais alta do que deveria ser, pela inalação também, a gente vai ver quais as situações, e pelo contato, né? Eu eu tive contato na minha pele, em alguma mucosa. Bom, a intoxicação acidental é muito comum com crianças, né? É um contato, como o nome está dizendo, é um contato acidental. Por exemplo, quando as crianças vão lá, fazem malinesa na casa e ingerem, por exemplo, produtos de limpeza ou remédios que estão ali de fácil acesso para ela. Né? Ela vê aquele produto de limpeza colorido, aqueles remédios, né, que são docinhos, acaba tomando um frasco todo e aí gera intoxicação na criança. Acidental é muito comum, principalmente com criança. Bom, a intoxicação iatrogênica é aquela que ocorre por erro, né? Por erro de falta de atenção, ou de negligência, ou de imperícia, né? Porque o profissional não sabia para que aquela dose servia, naquela dose ali o que causava aquela medicação, né? Ocorre por erro da equipe de saúde. Por exemplo, digamos que o médico lá prescreveu uma dose lá, né, para uma sedação de um paciente num procedimento, e aí a gente foi lá, administrou uma dose muito maior. O médico prescreveu, sei lá, eu coloquei exemplo dessa droga aqui, que é o fentanil. É uma droga muito comum utilizada, né, em intubação, né, como é um opioide usado para analgesia, né, de pacientes aí em procedimentos dolorosos, né, para aqueles pacientes que ficam sob ventilação mecânica, entubados, ficam às vezes usando essa dose, né, é uma medicação, é um opioide usado para dor, controle de dor, mas também usado como auxiliar na intubação de um paciente. Então, normalmente na intubação, por exemplo, se usa 3 ml, digamos que lá na hora da intubação, ao invés de usar 3 ml, a pessoa que administrou 10 ml, a depender do peso da pessoa, do tamanho dela, isso pode gerar uma intoxicação também, né? Ou então, na dose lá, por exemplo, já aconteceu isso já presenciei uma situação dessa. Um paciente, ele foi desentubado e quando desentuba, tira o tubo do paciente que está lá entubado, tem que desligar essas drogas aí que mantêm ele sedado, né, e sem dor, como fentanil, o midazolam. E aí desentubou o paciente e esqueceram de desligar o fentanil, que normalmente essas drogas assim, para serem administradas em um paciente, são administradas por bomba de infusão, aquela maquinazinha que a gente já conversou, que controla a administração lenta dessa medicação. E aí esqueceram de desligar a bomba que estava infundindo o fentanil no paciente. O paciente ficou lá, ó, depois de desentubado, ficou mais de 24 horas usando mesmo que uma dose baixa dessa medicação. O que aconteceu? Esse paciente ficou intoxicado por essa medicação que deveria ser desligada. Foi uma coisa aí, foi um erro. Foi uma intoxicação iatrogênica da equipe de saúde. Então, pode acontecer, e acontece às vezes com frequência, tá? A intoxicação ocupacional é aquela intoxicação que acontece pela exposição da gente a alguma coisa tóxica no ambiente de trabalho da gente, né? Por exemplo, né, pessoas aí que trabalham em minas, né, de mineração ou plataformas petrolíferas que podem ser intoxicadas por gases que são eliminados ali no processo da mineração ou da produção de petróleo, ou, por exemplo, pelos trabalhadores aí da indústria agropecuária, né, ao utilizarem agrotóxicos aí nessas fazendas, eles também podem ser contaminados no trabalho deles por esses agrotóxicos que eles usam. Tem também a intoxicação intencional. A intencional, como o nome diz, é porque a pessoa, né, que está intoxicada quis, ou porque alguém, né, por fora dela induziu essa intoxicação, que acontece, por exemplo, nas tentativas de suicídio ou de assassinato, que essas também são bastante frequentes nos nossos serviços de saúde, principalmente pelas tentativas de suicídio. E tem, por último,
a intoxicação ambiental, que acontece quando a gente entra em contato com alguma coisa tóxica que foi eliminada no ambiente, né? Normalmente por alguma ação criminosa, como por exemplo, uma intoxicação comum aí nos rios que estão perto das mineradoras de pedras preciosas, né? Ou outros tipos de mineração, né? De metais pesados, acabam que essas indústrias metalúrgicas e esses mineradores utilizam o mercúrio, por exemplo, né? Nos seus processos aí de identificação das pedras preciosas ou na mineração. Esse mercúrio, por exemplo, quando é eliminado nos rios, é ingerido por peixes, né? E os pescadores que pescam esses peixes nesse mesmo rio acabam pescando e comendo peixes que estão contaminados com mercúrio. A longo prazo, né, a depender da quantidade de peixe com mercúrio que foi ingerido, esses trabalhadores são intoxicados, porque o mercúrio é um metal pesado, muito tóxico, né? Os nossos termômetros de mercúrio, tanto é que foram aí proibidos por causa do risco ocupacional de intoxicação que eles geram e também o risco ambiental de intoxicação que eles geram. O mercúrio é um metal altamente tóxico para a natureza e para a gente também. Tanto é que os termômetros de mercúrio nos serviços de saúde, eles foram aí proibidos. Bom, e no intoxicação, como é que a gente deve proceder com o nosso XABCDE? Certo? Faltou um xizinho aqui. Como é que a gente deve proceder no intoxicação? Na mesma sequência. A sequência do ABCDE a gente pode seguir para qualquer emergência. Não é usado só no trauma, certo? Na intoxicação também, quando a gente vai lá prestar atendimento pré-hospitalar, né? Aquele atendimento do SAMU, ou de equipes de resgate, ou até dentro do hospital, a gente vai seguir o ABCDE. Então, o paciente chegou lá no hospital intoxicado, a nossa preocupação primeiro vai ser pegar um acesso no paciente? Não, né? O acesso está aqui no C, eu vou seguir o meu ABCDE bonitinho, porque tem outras coisas que podem matar o meu paciente antes de eu me preocupar com a circulação dele, né? Em pegar um acesso. Então, vamos lá. Qual é o A mesmo do ABCDE? Lembrando que o A é a desobstrução de vias aéreas, né, e a proteção da cervical. Nesse caso de intoxicação, a gente ignora a parte de proteger a cervical, porque esse paciente nosso não sofreu um trauma, né? Ele provavelmente pode estar com as vias aéreas obstruídas, por quê? Porque a intoxicação, na maioria das vezes, gera no paciente, às vezes, convulsões, né, que gera produção excessiva de saliva, vômito, às vezes o paciente pode estar com algum corpo estranho na boca, como a prótese dentária que ocluiu ali a respiração, e isso vai obstruir as vias aéreas dele. Se eu me preocupar lá direto com o C da circulação, eu me esqueço que a obstrução da via aérea pelo vômito, pela saliva em excesso, pela prótese que está ali enganchada na boca, né? Pode matar o meu paciente por hipóxia, por falta de oxigênio, porque o ar não está passando. Então, por isso que eu tenho que seguir meu ABCDE em qualquer emergência, né? E acertando etapa por etapa aquilo que pode primeiro matar meu paciente. Então, minha preocupação no ar é desobstruir a via aérea. Esse paciente meu, será que está com vômito? Abrir lá a via aérea, né? Pela manobrinha do chin lift ou jaw thrust que vocês aprenderam. Tem vômito, né? Tá com algum corpo estranho? Se tiver vômito, o que eu tenho que fazer? Tenho que aspirar, pego lá a minha sonda de aspiração, que pode ser aquela flexível mesmo, a comum, porque esse paciente não está com trauma, né, de crânio, vou aspirar a secreção. Se tiver algum corpo estranho, vou fazer minha mão lá em pinça, né, e tirar, ou então pegar uma pinça mesmo e tirar a prótese dele. Se o paciente estiver desacordado, gente, a gente tem que tirar a prótese do paciente, porque essa prótese pode lá obstruir a via aérea, né? Manter a paciente lá com a cabecinha, ó, erguida para cima, porque se ele estiver desacordado, a queda da língua, né, pode obstruir lá a via aérea dele. Então, o paciente tem que ser mantido com a cabecinha, ó, a gente pode hiperestender lá o queixo, né, para a língua não cair, né? Se eu tiver uma cânula de Guedel, lembra lá Guedel? Eu posso colocar até eu transportar esse paciente lá que está desacordado para o hospital, porque a cânula de Guedel vai fazer o quê? Impedir justamente essa queda da língua que vai obstruir a via aérea. Então, esses são os cuidados. Aspirar, fazer a pinça manual para pegar aquele corpo estranho, com a prótese que está nele, né? Estender a cervical ou colocar uma queda de Guedel para evitar a queda da língua,
E o B? O que é o B mesmo? O B é respiração. Então, eu vou avaliar, em segundo passo, a respiração desse paciente, né? Porque algumas intoxicações vão fazer com que o paciente entre em coma, dificulte a respiração ou que cause mesmo, né, dispneia nele. Então, eu vou lá instalar o meu oxímetro. Como é que esse paciente meu está saturando? Está saturando abaixo de 92? Instalo o oxigênio dele. Como é que está a frequência respiratória dele? Tem cianose de extremidade? Se tiver cianose, ele está respirando ruim, está com hipóxia, né? E avaliar junto com a equipe ali se tem uma necessidade de intubação. Essa intubação, como vocês viram lá no vídeo, pode acontecer pela equipe lá do SAMU, né? Aquela equipe avançada, que vai ter o médico e o enfermeiro, certo? Quem respondeu aí na prova que a equipe avançada tinha técnico de enfermagem, errou. A equipe avançada tem médico, enfermeiro e motorista. A equipe básica tem o técnico de enfermagem e o condutor, que é o motorista. Então, isso aqui a gente vai fazer no B. No C, né, de circulação, aí sim, a gente vai, né, instalar um acesso nesse paciente, vai verificar os parâmetros de circulação do paciente, quais são os parâmetros de sinais vitais que avaliam a circulação, pressão, batimento cardíaco, o pulso. Então, é isso que eu vou verificar. Frequência cardíaca, como é que está a força desse pulso, está filiforme, esse pulso está forte, cheio, né? Vou verificar a pressão desse paciente e aí sim vou instalar o meu acesso venoso, né? Para infundir medicações que vai ser necessário, para infundir hidratação nesse paciente, né? Pelo soro. D. E o D a gente vai o quê? Avaliar o nível de consciência desse paciente. Né? Normalmente os quadros de intoxicação, eles vão, a depender do grau da intoxicação, vão gerar uma alteração do nível de consciência. Então esse paciente vai chegar lá para vocês. Pode ser, se for a intoxicação já tiver um pouco avançada, for mais grave, a depender do que também ingeriu, o paciente vai estar sonolento, ou vai estar inconsciente, ou vai estar comatoso, confuso, né? As intoxicações podem sim, a depender do que foi usado, da quantidade, podem gerar podem gerar uma alteração do nível de consciência do paciente. Então, eu tenho que entender como é que está essa consciência dele. O paciente ele chegou lá para você sonolento, de repente ficou inconsciente total, sem nenhuma resposta, ou esse paciente estava consciente, de repente começou a ficar sonolento, né? Significa que ele está evoluindo ali na gravidade dele. A gente avalia isso de uma forma ou mais rápida, né? Ó, o paciente está consciente, lúcido, está orientado. Ó, o paciente está consciente, está ali acordado, mas está desorientado. O paciente está sonolento, está comatoso. E eu posso avaliar isso de uma forma mais incisiva, né? Fazendo pela ECG. ECG, lembrando que não é o exame ECG do coração. É a escala de coma de Glasgow, que nós já falamos, certo? Um paciente que está lúcido, orientado, está respondendo tudo certinho, ele está com Glasgow 15, né? Um paciente que tem um Glasgow menor que 8, quando a gente avalia, né? Que é um paciente que está provavelmente sonolento, torposo ali, que não abre o olho, né? Quando a gente chama, só abre quando a gente estimula de forma dolorosa, que não levanta o braço quando a gente pede, aqueles parâmetros lá aqui na escala. Paciente que está com Glasgow 8, por exemplo, é um paciente que necessita de intubação. Glasgow menor que 8, paciente precisa de intubação, porque provavelmente esse nível de inconsciência que ele está ali vai interferir no processo de respiração dele, né? Ele pode ter uma insuficiência respiratória ou pode ter a via aérea obstruída dele pela queda da língua, que ele não mais consegue controlar, certo? Um paciente que está com Glasgow 3, ele precisa, um paciente que a gente chama que está em coma. Paciente com Glasgow menor que 3 é um paciente que está em coma e que obviamente também precisa ser intubado, né? Menor que 8, intubação. O paciente chegou lá para vocês foram atender um paciente lá intoxicado, né? O que a gente primeiro precisa entender, né? Juntamente com os cuidados ali de ABCDE, rapidinho que eu vou fazendo,
né? O que eu preciso procurar saber também para proceder, para continuar esses cuidados? Eu preciso saber primeiro, eu preciso saber a história clínica dessa intoxicação. Qual é a idade desse paciente? A gente sabe que os extremos aí são mais complicados, né? Crianças e idosos. Qual foi a substância que causou essa intoxicação, né? As embalagens, o frasco que normalmente está perto da pessoa, ou o local que ela estava, né? A atividade profissional que ela exerce, se ela usa ou não drogas, tudo isso indica para a gente a substância. Então, ele estava numa mineração, ele trabalha na mineração. Então, provavelmente foi algum gás tóxico ali do processo de mineração. Trabalha numa indústria que produz, sei lá, plástico. Aqueles gases ali provavelmente causaram intoxicação. Esse paciente usa droga, então provavelmente foi alguma intoxicação por droga ali. Tinha alguma embalagem, algum frasco perto ou no lixo ali da casa. Isso tudo vai dizer com a gente qual é a substância. E saber, gente, o que causou a intoxicação é essencial o nosso cuidado para a gente saber o que a gente vai fazer. Porque vocês vão ver daqui a pouco que algumas substâncias exigem certos tipos de cuidado e tem alguns antídotos que são específicos para algumas intoxicações por substâncias. Qual foi a quantidade mais ou menos ingerida? Ah, tinha 2 cartelas vazias lá perto dele, então provavelmente foram essas 2 cartelas, né? Tinha um frasco de, sei lá, tinha 2 frascos lá de clonazepam vazios, foram esses 2 frascos de clonazepam. Saber mais ou menos a dose, se for uma coisa oral, né? Saber a dose também ajuda bastante a gente na gravidade da situação, porque o paciente pode chegar um pouco menos grave e se a gente não tomar os cuidados certos, ele pode evoluir nessa gravidade e até morrer, a depender da situação, né? Há quanto tempo que ocorreu? Ah, eu achei ele lá já desacordado. Há quanto tempo você achou? Né? Demorou quanto tempo você para trazer para o hospital? Demorou umas 2 horas, 3 horas? Se for alguma coisa ingerida, por exemplo, depois de 2 horas, 3 horas, já vai ter totalmente absorvida no estômago. Não vai estar mais no estômago. Isso é muito grave. Mas se você fala assim, eu achei ele lá, já fui trazendo no hospital. Pro hospital, provavelmente aconteceu aí há uns 30 minutos. Ó, ainda tá, a substância está dentro do estômago ainda. Tem como a gente, né, resolver alguma coisa, né? Ter alguns tipos de cuidados. Então, saber o tempo também que a intoxicação aconteceu, mais ou menos, obviamente, ajuda muito a gente no cuidado. Né? Vocês vão ver mais ou menos daqui a pouco que tem alguns cuidados que depois que a intoxicação acontece há algum tempo, não adianta mais a gente fazer, certo? E também quais medidas já foram tomadas. Em casa você fez o que nessa pessoa? Ah, eu fiz a pessoa, fiz ela vomitar. Ah, em casa eu fiz isso, isso, isso. Então tem que saber também o que foi feito, né, quando foi achada essa pessoa. Isso também ajuda a gente a proceder com os cuidados. Né? Por exemplo, uma pessoa que ingeriu soda cáustica e a pessoa que encontrou fez ela vomitar, provavelmente esse processo aí de vômito pode ter lesionado mais ainda a boca e o tubo digestivo da pessoa, né, lá. E também pode, a indução do vômito, vamos supor que a pessoa pode ter aspirado aquele vômito e isso piorou ainda mais, porque se a pessoa aspirou o vômito, ela pode evoluir para uma complicação respiratória, se o vômito foi lá para o pulmão. Então, saber para a gente o que foi feito depois que essa pessoa foi encontrada também ajuda bastante a gente a cuidar depois dela. Bom, existem alguns métodos usados para descontaminação em caso de intoxicações. Nem todas as coisas que causam intoxicação têm um método assim específico e certeiro, né? A gente tem 3 métodos aqui que são utilizados para alguns tipos de intoxicação. Algumas, por exemplo, não tem uns cuidados assim certos, tem só medidas de suporte. A gente vai medicar, cuidar dos sintomas da pessoa, né? Dar um oxigênio, colocar um acesso, mas não tem nada assim tão específico. Então, quais são lá os métodos, né, que eu tenho específicos para algumas situações? Eu tenho os antídotos, tenho a lavagem gástrica e tenho o carvão ativado, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma lavagem gástrica, por exemplo, né, por sonda naso-orogástrica aqui, né? Tá pela boca é orogástrica. Se fosse pelo nariz, nasogástrica.
Vamos lá falar de cada um deles. Vamos falar da lavagem gástrica. A lavagem gástrica é um procedimento, né, um cuidado muito útil, né, quando o paciente ingeriu uma substância por via oral. O paciente ingeriu a substância por via oral, é um cuidado útil a depender do tempo que aconteceu a ingestão. Então, é realizada por meio da inserção de uma sonda nasogástrica ou orogástrica, né, quando é pela boca, uma sonda de grosso calibre, vocês vão ver qual é a numeração, com depois é feito uma introdução de soro fisiológico por essa sondinha. Então, passa-se a sonda orogástrica ou nasogástrica, que vai até o estômago, certo? Onde está a substância ali alojada. E na pontinha dessa sonda vai ser instalado aqui no suporte um soro fisiológico, né? Esses soros fisiológicos vão ser trocados, né? Até que, voltando aqui, vai instalar um soro fisiológico, né? Esse soro vai estar aberto, esse soro vai entrar todinho aqui no estômago, em seguida vai abrir esse soro, certo? E deixar o conteúdo gástrico aqui, quando a sonda é aberta, ele tende a retornar. Então, tudo que tiver ali vai retornar pela sonda e cair num recipientezinho que vai ser coletado, ou um saco que vai ser conectado à ponta da sonda. E isso é feito de forma repetida até que o conteúdo aqui dentro do estômago retorne claro, límpido, que indica que não há mais substância, né, lesiva ali dentro. Obviamente, isso é feito para que o estômago não absorva, né, a substância tóxica ali que foi ingerida. Só que a gente não vai fazer isso sempre. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu fizer isso depois de muito tempo que a substância foi ingerida, não tem efeito. Em média, uma substância que a gente ingere leva de 1 a 2 horas para sair aqui do estômago e para ser absorvida. Se eu fizer essa lavagem depois de 1, 2 horas que essa substância foi ingerida, ela não vai ter muito efeito não, certo? Então, o ideal é que seja feita até 1 hora após a ingestão da substância, porque aí essa lavagem, quanto mais cedo, mais precoce ela for feita, mais eficiente ela vai ser, porque o estômago não vai ter absorvido quase nada daquela substância que foi ingerida, certo? E como eu disse para vocês, a sonda é passada aqui, vai instalar um sorinho fisiológico, vai ficar aqui pendurado no suporte, esse soro vai ficar aberto, todo aquele soro lá de 500 ml vai entrar aqui, logo em seguida essa sonda é aberta, a tampinha vai ficar aberta num recipiente ou num saquinho e o conteúdo gástrico vai, voltar pela sonda, né, e encher lá o recipiente. E isso vai ser repetido 2, 3, 4 vezes até sair todo o conteúdo ali que a pessoa foi ingerido e sair clarinha esse soro que foi, obviamente, injetado ali no estômago. Então, esse tipo de procedimento não é indicado, por exemplo, também após muito tempo, obviamente, da ingestão, passou de 2 horas da ingestão, não é mais eficiente, né? E também quando a substância foi ingerida for um ácido ou base corrosiva, né? Quando for, por exemplo, digamos que ingeriu aquela substância que faz sabão, que eu sempre esqueço o nome do ácido que faz, da base que faz sabão, daqui a pouco eu lembro, né? Se a pessoa ingerir um ácido muito forte, uma base corrosiva muito forte, né, não é recomendado. Por quê? Porque provavelmente essa ingestão de um ácido ou uma base forte causou lesões aqui, no tubo gástrico, no esôfago da pessoa e no estômago também, que vai estar muito sensível. Se for passado uma sonda aqui, pode lesionar, pode até perfurar o esôfago e o estômago. Então, por isso também que é importante a gente saber o que foi ingerido, certo? Então, ingeriu base forte, ácido, coisas corrosivas, não pode fazer esse procedimento, porque pode lesionar o tubo, certo? Quais são os cuidados que eu tenho que ter nesse procedimento? Primeiro, tem que usar uma sonda de grosso calibre, uma sonda 20, 22. Por quê? Porque senão essa sonda pode ficar obstruída na hora que eu abrir ela para retornar esse conteúdo gástrico. Se eu passar uma sonda 16, 14, vai obstruir com certeza. É mais confortável para o paciente? Mas ela vai ficar obstruída pelo conteúdo gástrico que vai retornar.
Então, eu tenho que passar uma sonda de grosso calibre para esse conteúdo retornar com facilidade sem obstrução da sonda. A sonda deve ser, obviamente, depois que o soro for infundido, ela tem que ser aberta para o conteúdo que está aqui dentro voltar, né, no recipiente ou no saquinho que vai ficar aqui acoplado à sonda, né? E a gente, obviamente, que vai desprezar esse conteúdo, a gente tem que sempre ficar atento ao conteúdo que vem. Ó, quando clareou, a gente avisa, ó, o conteúdo está claro, né? É a hora de que não é necessário mais infundir soro pela sonda e até indicado, talvez, retirar a sonda. A cabeceira do leito sempre elevada. Paciente com sonda orogástrica, nasogástrica, tem que ficar com cabeceira do leito elevada, acima de 35 graus, idealmente em 45 graus, porque senão a gente já conversou até sobre isso. O risco do conteúdo gástrico voltar aqui, ó, e o paciente broncoaspirar é grave. O paciente broncoaspirou, gente, além do risco de pneumonia que ele tem, né, em 1 a 2 dias, ele tem um risco enorme de evoluir com a disfunção respiratória por conta dessa broncoaspiração e até ter uma parada cardiorrespiratória. Então, paciente com sonda é cabeceira do leito elevada. Bom, a outra substância utilizada para descontaminação é o carvão ativado. Certamente eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Carvão ativado, ele pode existir em pó ou nessas pastilhazinhas aqui em comprimido, que eles no intra-hospitalar, né? É triturado, indicado também para colocar, depois que você passou a sonda no paciente, é indicado para colocar por dentro da sonda, né? Vai ser ofertado lá via seringa, né? Via sonda, para interromper a absorção da substância que foi ingerida no intestino. Então, algumas substâncias, né, que foram ingeridas, é indicado usar o carvão para impedir com que o estômago absorva essa substância. Ela é contraindicada também, obviamente, após muito tempo da ingestão, porque não vai ter resultado. Se a substância já foi ingerida, não tem mais para que usar o carvão ativado. E intoxicação, novamente, por ácidos ou bases corrosivas, que eu posso contribuir para aumentar essa lesão no tubo digestivo, no esôfago, né, e no estômago. As outras substâncias utilizadas para algumas intoxicações, elas têm ação bem específica, como, por exemplo, os chamados antídotos, certo? A gente tem alguns antídotos específicos para algumas substâncias que causam intoxicação, a depender da dose. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas existem uma lista bem grande aí de antídotos para depender da substância que causou a intoxicação, né? Por exemplo, é muito comum chegar no pronto-socorro, né, pacientes que estão intoxicados por uso, por exemplo, da heroína, que é um opioide, né? Pacientes que são, às vezes, pacientes dentro do hospital, como eu falei para vocês, né? Aquele paciente lá que foi desentubado e ficou muito tempo usando, né, uma dose baixa de fentanil, que é uma droga, um analgésico, né, muito importante aí para a dor de um paciente de UTI ou um paciente que está entubado. Mas aí esqueceram de desligar a bomba, esse paciente ficou ali mais de 24 horas usando a dosinha baixa de fentanil e ficou intoxicado, por exemplo. Ou um paciente que usou uma dose baixa de morfina. Ou tem pessoas, gente, que compram essas medicações, conseguem com profissionais de saúde, compram aí no mercado negro e usam em casa, né, essas medicações, né? Essas medicações, qualquer opioide gera uma dependência química danada no paciente. O paciente fica viciado nessas medicações. Essas medicações devem ser tiradas aos pouquinhos do paciente, porque ele tem uma síndrome de abstinência muito grande. Então, é comum as pessoas conseguirem no mercado negro essas medicações aqui, ó, e usarem, assim como usa a heroína, né? A droga é a heroína. Então, essas 3 aqui, morfina, fentanil, heroína, são medicações classificadas como opioides, porque são derivadas do ópio, uma droga, né, de bastante, que causa muita dependência, certo? Tem a droga, né, heroína, e temos as medicações aí que são utilizadas com muito controle rigorosamente
né, em terapia intensiva ou em emergência. Então, se o paciente ficar intoxicado por uma dessas três aqui, a gente tem um antídoto específico que chama naloxona, né? A naloxona, ela pode existir assim, ó, intravenosa, foi o caso que eu contei para vocês do paciente com fentanil, foi o que a gente usou. A gente fez uma infusão rápida em bolos de naloxona e 2 minutinhos depois o paciente já começou a responder, a melhorar. E tem a naloxona também spray, né, que você pode até comprar para deixar em casa. Nos Estados Unidos é muito comum, como primeiros socorros, as pessoas terem a naloxona em casa, né, em caso de uma overdose, por exemplo, de algumas medicações à base de opioides, né, que em tentativas de suicídio, né, você pode usar como primeiros socorros a instilação nasal, né, da naloxona, o Narcan, e a pessoa rapidamente começa a responder. O que esses opioides aqui causam na pessoa? Rebaixam o nível de consciência, né? Causam uma disfunção respiratória, que a pessoa pode ficar sem conseguir respirar. Vai diminuindo a frequência respiratória, a força respiratória, e a pessoa pode evoluir mesmo por uma parada cardiorrespiratória por ausência de respiração, certo? Esse é o perigo aí dos opioides. Existe também a intoxicação por o que a gente chama de benzodiazepínicos, como o diazepam, o clonazepam, o midazolam, que é muito utilizado em intubação e como droga para manter um paciente, né, sedado, um paciente que está entubado, por exemplo, em UTI. Mas o diazepam você já conhece, o clonazepam, que são medicações utilizadas por pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, digamos lá que a pessoa tentou suicídio com o diazepam ou clonazepam. Existe um antídoto específico intravenoso para isso, que é o flumazenil, né? Então, mesmo depois que a pessoa lá, você pode tentar assim, a pessoa tem menos de 1 hora que ingeriu uma cartela de diazepam, vai estar lá comatosa, a pessoa vai estar em coma, né? Vai estar com a disfunção respiratória, com hipotensão, bradicardia, bradipneia, né? Pode até evoluir para uma parada cardíaca por conta disso. Você pode até fazer uma lavagem lá, lavagem gástrica para o intestino dela, o estômago dela não absorver tanta droga. Mas tem um antídoto específico venoso para isso, que é o flumazenil, né? E a pessoa responde bem depois que ela faz uso desse antídoto. Uma intoxicação, por exemplo, por organofosforados, que é muito comum esse tipo de substância aqui, ó, em agrotóxicos. Eu não lembro se vocês acompanharam, acho que foi em 2018, que teve um ataque químico na Síria. Teve um ataque, lançaram uma substância, né, gasosa, obviamente, gasosa não, que era inalada, né, pela população, foi inalada pela população, e que causou intoxicação na guerra, né, contra a Síria. Soltaram algumas bombas de substâncias que tinham isso aqui, ó, organofosforado, né? A pessoa que inala o organofosforados, né, ou em agrotóxicos ou intencional, por exemplo, em guerras químicas, como que houve esse ataque lá na Síria, ela evolui com a parada respiratória, ela não consegue respirar. Então, existe um antídoto específico que é usado não só para isso, mas para outras coisas também, né? Que é a atropina, certo? A atropina aí é usada para intoxicação por substâncias que contêm organofosforados, como agrotóxicos, ou como no caso lá da Síria, que foi atacada por uma bomba, né? A bomba gasosa que tinha isso. Então, é utilizada a atropina. Existem outros antídotos, mas eu trouxe esses 3 aqui que são mais interessantes. Bom, e na intoxicação por gases? Depende. A gente viu aqui que se for intoxicação por gases, por exemplo, que contém organofosforados, a gente pode usar a atropina. Mas se for por outros gases, por exemplo, né, é uma intoxicação muito frequente em pessoas que trabalham, por exemplo, em mina, em poço de petróleo, carvoaria, né? Carvoaria, normalmente, a pessoa é intoxicada por monóxido de carbono. Lembra que a gente falou na sala? Né? O monóxido de carbono que é gerado no processo de combustão aí, quando inalado,
a hemoglobina da gente deixa de carregar oxigênio para carregar esse monóxido de carbono. E a gente, a depender da quantidade que vai inalando, vai tendo hipóxia, vai diminuindo a quantidade de oxigênio do nosso corpo a ponto que a gente pode até ter uma parada cardiorrespiratória, né? Fica sonolento inicialmente, até que pode ter uma parada cardiorrespiratória pela inalação desse monóxido de carbono, né? Se for, por exemplo, uma inalação por monóxido de carbono em pessoas que trabalham em carvoaria, ou digamos que uma criancinha que ficou lá presa numa garagem e um carro está lá ligado o tempo todo, soltando aquela fumaça que tem monóxido de carbono, né, e criança pequena com uma quantidade pouquinha de monóxido de carbono, ela pode já ficar sonolenta por inalação, o tratamento é oxigênio. Essa criança, essa pessoa tem que receber oxigênio, né? Esses gases tóxicos aí, né, que são liberados, o que eles vão fazer? Vão fazer justamente o que eu acabei de falar. Impedir a hemoglobina do nosso sangue de carregar o oxigênio, que é o gás que a gente precisa essencialmente, né, para fazer tudo, para respirar, né, para ter oxigenação no sangue. Então, esses gases tóxicos vão impedir com que a hemoglobina carregue oxigênio e impedem dessa forma a oxigenação no sangue. A pessoa começa a evoluir com hipóxia, fica sonolenta, né? Porque a primeira coisa que nosso cérebro faz quando está com pouco oxigênio ou com pouca glicose é desligar um pouquinho para usar essas reservas para coisas essenciais. Então a gente fica sonolento, tende a desmaiar, certo? Quando falta oxigênio ou glicose no extremo, nosso cérebro já faz isso como um mecanismo de defesa, ó, desliga, porque eu preciso economizar, porque meu oxigênio e minha glicose está pouca. Então, como é que é o cuidado? O cuidado, obviamente, para esse tipo de situação, é retirar de forma segura essa pessoa ali daquela situação, se ela está numa mina, se ela está numa carvoaria, eu tenho que, os primeiros socorros, né, da equipe de resgate é retirar essa pessoa com segurança. Então, obviamente, eu não vou entrar lá sem ter uma máscara adequada que filtre esses gases, sem o equipamento de proteção de segurança adequado. Lembrar que a segurança do socorrista tem que vir em primeiro lugar, né? O primeiro cuidado é retirar aquela vítima do local, mas com segurança. E logo depois vamos seguir o nosso ABCDE. Né, viu lá que as vias aéreas estão livres de secreções, está tudo ok, vai para o B, oferta oxigênio para esse paciente. O paciente que está intoxicado por gases, o cuidado essencial dele é oxigenar, certo? E aí vai seguindo o ABCDE. Já na intoxicação por ácidos e bases corrosivas, aqui, gente, é soda cáustica básica, eu tava querendo lembrar que faz sabão, eu sempre esqueço. Na intoxicação por ácidos e bases corrosivas, como por exemplo a soda cáustica, que são comuns em crianças que encontram lá pela casa, né, em local de fácil acesso ou em tentativas de suicídio, né, é uma intoxicação horrível, porque causa lesão mesmo na boca, queimadura grave na boca, no esôfago, no estômago e pode até perfurar, dependendo da quantidade do que foi ingerido. É terrível, terrível, terrível. Então, quais são os cuidados que tem que ter? Primordiais. Esses cuidados aqui, gente, para intoxicação por ácido e base corrosivo, aqui eu coloquei os cuidados assim, de como se fossem os primeiros socorros iniciais. Porque, a depender da lesão, vai precisar de uma correção cirúrgica e um cuidado de suporte. Né? Não vai ter um antídoto específico para isso. Né, vai ter que precisar de acesso, hidratar esse paciente vai ter que provavelmente ir para uma UTI, passar por uma cirurgia para reconstruir ali aquele esôfago, a boca, o estômago, né, usar alguma pomada específica na boca ali para queimadura. Não vai ter cuidados assim de antídoto, um antídoto específico. Mas quais são os cuidados, por exemplo, iniciais que a gente tem que ter? Primeiro é que jamais a gente tem que passar sonda e nem provocar vômito nesses casos, porque eu posso lesionar ainda mais esse tubo digestivo aí do paciente. Segundo, né, que alguns materiais mais antigos indicam a utilização de alguns protetores gástricos, né, que podem ser de forma intravenosa, por exemplo, omeprazol, ranitidina, que vão diminuir a produção de suco gástrico
né, do paciente, porque se eu já estou com aquele processo de corrosão no meu estômago, eu não preciso mais do meu suco gástrico para corroer ainda mais, porque se está corroído ali pela base, a proteção que o nosso estômago tem, né, contra o nosso próprio suco gástrico já vai estar, não vai existir, porque a soda cáustica, lá o que a pessoa ingeriu, vai lesionar tudo. Então a nossa proteção foi tirada. Então, nesses casos aqui, o paciente vai ter que fazer uso intravenoso de um protetor gástrico para evitar que, para diminuir a produção do suco gástrico dele, para que esse suco gástrico não lesione ainda mais o estômago, como por exemplo ranitidina, omeprazol, né? E de cuidados assim de primeiros socorros são indicados, né? Algumas literaturas mais antigas trazem, né? A oferta aí de, por exemplo, um protetor gástrico mais caseiro, digamos assim, gelatina dissolvida em água, que inicialmente vai proteger esse estômago. Algumas literaturas dizem que isso aí surte pouco efeito, que tem algumas preparos que são farmacológicos, né? Que fazem essa proteção aqui, ó, de substâncias gelatinosas que, quando ofertadas para o paciente, fazem uma camadinha lá de proteção no estômago do paciente e impede esse paciente aí de ter a sua mucosa estomacal ainda mais lesionada, certo? Quando intoxicação por metal pesado é muito comum em tentativa de suicídio, por exemplo, a intoxicação com chumbinho, uma pessoa ingerir um chumbinho, né? O mercúrio também, como eu falei para vocês, pode ser um gás, é um metal pesado que pode gerar intoxicação se for ingerido, por exemplo, até o contato com o mercúrio, né? As pessoas que trabalham lá na mineração de metais, de pedras preciosas, né, que usa lá o mercúrio para achar ali o ouro, por exemplo, de pedras não, gente, ouro é metal também. Quem está procurando lá nas mineradoras de ouro, né, no minério de ouro, usa mercúrio no processo para encontrar o ouro, né? Aquele contato com o mercúrio também, o toque no mercúrio ali constante gera intoxicação, né? Porque o mercúrio ele é absorvido sim pela nossa pele. O chumbo é um metal que, quando ingerido, gera muitas lesões aí no nosso sistema nervoso, no nosso sistema muscular, no gástrico, e uma dose baixinha já pode levar o paciente a óbito mesmo, né, para a ingestão de chumbo. O mercúrio é muito questão de dose, a depender da dose que eu fui exposta, da quantidade de vezes que eu fui exposto, isso a longo prazo gera sim danos a um paciente que foi intoxicado por mercúrio, né? É muito comum chegar no pronto-socorro, obviamente, a intoxicação por chumbo por tentativa de suicídio, certo? Qual o tratamento nesses casos, né, do chumbo ali que foi ingerido? Lavagem gástrica. O paciente, depender do tempo que ele ingeriu o chumbo, vai precisar de uma lavagem gástrica, sim, né? E até mesmo o uso lá vai utilizar carvão ativado para impedir a absorção desse chumbo, também pode acontecer, a depender do tempo. Passou de 2, 3 horas, essa lavagem gástrica não vai ter mais efeito. E aí, o que faz? A gente vai ter que lidar, resolver os sintomas que o paciente vai apresentar. O paciente vai apresentar êmese, o paciente vai apresentar rebaixamento de nível de consciência. Tudo que o paciente apresentar, eu vou ter que, a equipe de saúde vai manejando, né? Para evitar que esse paciente vá a óbito. Né? A lavagem é um cuidado ideal para 1 a 2 horas até depois da ingestão. Depois já era, a gente tem que manejar de outra forma a situação, cuidando dos sintomas do paciente. A intoxicação por plantas, né, que é a última que eu falarei, é bastante comum com crianças principalmente, né, que brincam aí de comidinha, né, com plantas dos quintais aí das mães e das avós, como por exemplo a intoxicação por mandioca brava, né, a gente sabe, vocês sabem aí que comer mandioca crua faz mal, mas por que faz mal? Porque a mandioca crua, que é a mandioca brava, ela tem uma substância tóxica que é o ácido cianídrico, né, que é tóxica para o nosso sistema gastrointestinal e nosso sistema nervoso, a depender da quantidade que a gente come
né? A gente pode ter aí náusea, vômito, cólica abdominal, diarreia ou coisas mais graves como convulsões, torpor, que é a sonolência, né? Disfunção respiratória e pode até evoluir para o óbito, a depender da quantidade que foi ingerida. Essa substância aí, o ácido cianídrico, é eliminado facilmente com a fervura. A gente cozinha uma mandioca bem cozidinha, pronto, está livre dessa situação, certo? O tratamento não tem um antídoto específico, é sintomático. Então, a pessoa ela chegou com náusea, vômito, cólica, ela vai receber uma hidratação, né? Um remedinho lá para cólica, um Buscopan, tal. Vai depender muito do que a pessoa tiver. Chegou com convulsão, vai tomar um anticonvulsivante lá. Então, tratamento sintomático é isso. Eu vou tratando os sintomas que a pessoa apresenta. Não tem um antídoto específico. Outra intoxicação por planta, outro exemplo, né, que existem várias plantas tóxicas que as pessoas têm comumente em seus quintais, mas eu trouxe uma planta aqui que é muito comum, que já na minha infância até meu irmão já foi intoxicado por ela de forma leve, que é a Comigo Ninguém Pode, que é uma planta muito comum em quintal. Ela toda é tóxica, essa planta, né? E qual é muito comum a ingestão, crianças, né, ingerirem essa planta por brincadeira também e sofrerem efeitos da intoxicação. A substância que causa intoxicação que tem nessa planta é o oxalato de cálcio, né? Ela causa irritação. É o princípio de intoxicação dessa planta é a irritação que ela causa. Então, irrita o quê? Se a criança só passou no olho, na mucosa, na boca, passou assim ao redor, vai causar irritação. Esse olho vai ficar vermelho, ardendo, lacrimejando. A boca também vai ficar ardendo, é demasiada. E se ingeriu? Se ingeriu, vão ter outros sintomas, né? Esses todos aí de irritação, ardência, dor, cólica abdominal, diarreia, vômito. Tratamento também é, sintomático, de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar. Existem várias outras plantas tóxicas aí, mas eu trouxe exemplo dessas duas aí, como a gente tem que manejar, certo? Então, é isso, nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do tema, é bastante interessante, aparece comumente no nosso pronto-socorro lá de encruzilhada, intoxicação, certo? Nossa próxima aula vai seguir a tendência, um caminho, né? Que vai ser, a gente vai falar de animais peçonhentos, que também são acidentes por animais peçonhentos, são motivos frequentes de entradas em pronto-socorro e no nosso também. Então é isso, beijo para vocês, espero que vocês tenham feito uma ótima prova. Essa aula vai ser postada após a prova de vocês, né? E espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Fiquem bem e saudades.